E a Bruna Tavares atingiu o ápice do seu sucesso ao fazer uma colaboração com uma empresa globalmente conhecida, a Disney. Coleção Minnie Mouse já está entre nós e hoje eu vou testar os produtos dessa coleção, alguns produtos porque eu não consegui adquirir todos, aqui junto com vocês. Para não fugir da temática do vídeo, obviamente vou fazer a preparação de pele todinha com produtos linha Bruna Tavares. Minha pele já tá bem assim, digamos que hidratada, porque eu fiz uma skincare muito boa ontem à noite, então eu tô sentindo ela bem macia. Não sinto uma hidratação, não sinto necessidade de fazer uma hidratação muito pesada para começar a preparação da minha pele. Então eu vou fazer a aplicação de uma água de beleza bem hidratante. Essa daqui, a Cherry Blossom, já falei pra vocês que é uma das minhas favoritas. Olha o viço que essa pele fica e eu sinto que ela fica assim com aquele grudinho, como se eu tivesse aplicado um hidratante mesmo, sabe? Essa água de beleza é perfeita, gente. E como faz muito tempo que eu não utilizo esse produto, ele sempre foi um dos meus queridinhos de linha Bruna Tavares, vou botar pra jogo hoje, que é o BT Glotion na cor Honey. Eu sempre amei muito esse produto, porque foi um dos primeiros, assim, cremes iluminadores que eu senti que funcionava bem na minha pele, porque ele não fica ressecado. E depois que eu termino a aplicação com o pincel, eu ainda dou uma massageada na pele para o produto absorver um pouquinho mais rápido e também para tirar qualquer tipo de excesso. Agora que a pele está pronta, já posso fazer a cobertura da pele. Claro, vou utilizar BT Skin. Estou aqui com dois tons, L10 e L30. Ao longo do ano, meu tom é o L10. Mas na época assim de verão, que eu fico um pouco mais bronzeada, eu dou uma misturadinha com a L30 para dar aquele match perfeito. E eu gosto de espalhar a base com a esponja. Então, pra mim, é mais fácil assim, ir direto com o dedinho mesmo. Beauty Blender umedecida, mas, obviamente, tirei o excesso de água, porque eu quero ela um pouco úmida, mas não encharcada, senão ela vai tirar toda a minha base da pele, não é essa a intenção. Olha a cobertura que entregou com aquela quantidade que eu apliquei no rosto, eu não peguei mais. Inclusive eu já trouxe até um pouquinho pro lado de cá de tanto que ela rende, viu? Ela rende muito bem. Inclusive eu ainda tô nos meus primeiros tubinhos, eu não precisei comprar reposição de BT Skin ainda. A BT Skin já faz uma cobertura muito boa, então só pra dar aquele arremate abaixo dos olhos, eu vou utilizar um pouquinho do BT Skin Plush na cor L1020, que é basicamente do tom da base. Outro tom que eu uso também, mas aí eu já utilizo para fazer uma iluminação, é o tom F5060. Eu tenho gostado muito de espalhar o corretivo com esse pincel aqui. Eu tenho feito aquela técnica que eu já falei pra vocês, que eu aguardo o corretivo dar uma assentadinha. Eu não aplico e já vou esfumar, sabe? Eu aplico, espero alguns segundos, deixo o corretivo dar uma secadinha, uma assentada, e aí sim depois eu espalho e eu utilizo esse pincel aqui que é o F75 da Dye Makeup. Eu sinto que assim o corretivo ele mantém um pouco mais a cobertura dele, mas ainda assim ele fica bem naturalzinho. Um dos produtos que eu adquiri da coleção Minnie Mouse foi uma das paletas faciais, a Terracota. Ela tem tons mais quentes, bem bonitos, mas eu não acho que eles funcionem muito bem pra mim, pra fazer contorno. Então eu vou fazer um pouquinho só de contorno em creme, só pra dar uma emoldurada no rosto, que agora tá tudo muito igual por causa da aplicação da base. Então eu peguei o BT Multicover na cor T20, que eu gosto muito de utilizar ele para fazer contorno, porque ele fica um tom bem legal, mas não fica aquele contorno super marcante que se sobressai demais. Começando da raiz do cabelo e levando em direção à boca. Dessa forma eu consigo dar uma corzinha, digamos assim, mas sem ficar algo muito exagerado ou que interfira muito no que eu for aplicar por cima depois. Pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu já andei utilizando os produtos. Aqui não vai ser uma resenha de primeiras impressões, mas sim uma resenha já meio que fundamentada nas sensações e experiências que eu já tive com alguns produtos. BT Skin Powder na cor Unique Quartz. Eu amo esse tom, mas também a cor Light funciona bem pra mim. É que eu tenho um amorzinho pela Unique Quartz. Vou utilizar o outro lado da BT Blender que está umedecida. Já falei pra vocês testarem. Selar a pele com esponja umedecida, que fica maravilhoso. O único lugar que eu exagero um pouquinho mais é o meu nariz, porque essa é a região mais oleosa da minha pele. Quem mais acha estranho selar a pele, pelo menos sem iluminador, gente? Ai, meu Deus! Eu acho tão estranho selar a pele sem iluminador e sem blush. Misericórdia. E nos lugares em que eu não vou utilizar a paleta facial, eu vou utilizar um pouquinho do Brown Sugar, que é
o contorno de linha Bruna Tavares. Então, por exemplo, aqui em cima eu não vou utilizar o blush, vou dar um reforcinho no contorno em creme que eu apliquei aqui embaixo também, pra dar aquela emolduradinha bonita pra foto. Agora, como eu apliquei bastante produto em pó, pra minha pele voltar a ficar um pouquinho mais úmida, ficar com aquela aparência mais de pele, BT Beauty Water. Nos olhos vou aplicar a BT Luxe Lash, porque eu estou sempre utilizando a Wonder Lash. Então, pra dar uma variadinha, vamos de BT Luxe Lash, né? Agora eu vou começar a me aprofundar sobre os itens que eu comprei de coleção Minnie Mouse por linha Bruna Tavares. Vou começar então pela face, porque essa face está precisando de um blush e de um iluminador, pelo amor de Deus. Então vou começar pela Show Your Glam Terracota, foi a minha escolha. Tem duas opções de cores, uma é mais rosada e essa terracota aqui que vem em tons mais quentes, mais alaranjados. Segundo a marca, a linha Bruna Tavares, em parceria com a Disney, traz cores exclusivas e inspiradas em Minnie Mouse, celebrando todo o estilo dessa personagem fashionista, independente, ousada e, mais importante, divertida. Uma coleção especial para arrasar e despertar o que existe de melhor em você. Minnie Mouse por linha Bruna Tavares apresenta a paleta de rosto Show Your Glam Terracota, uma paleta multiuso que pode ser utilizada como blush e iluminador. Possui 4 tons exclusivos com acabamento shimmer e matte. Sua fórmula foi desenvolvida com pó micronizado super fino que garante aderência de forma natural e sem manchar, permitindo a construção de camadas. Contém vitamina E, que age como antioxidante. Dica da Bru: misture cores para criar o seu tom. Então vamos ver aqui a paleta em si. Confesso que eu já utilizei assim como os batons, porque sim, gente, eu queria testar, eu queria sentir e ter um pouco já mais de bagagem para falar sobre esses produtos aqui para vocês. Esse aqui é o case dele, é uma paleta pesadinha, porque isso está sendo muito frisado, tanto por mim como por outras pessoas que estão falando sobre esses produtos, porque isso já mostra que é uma embalagem diferenciada, não é um material qualquer, e nós sabemos que embalagens diferenciadas têm um custo mais elevado para quem produz a maquiagem, para quem elabora, e por isso o preço final do produto ele acaba ficando um pouco mais elevado. Além disso, espelho, um espelho muito bem recortado, não é aquele espelho que fica fora, ele acompanha perfeitamente o desenho da tampa da paleta e é um espelho que preenche praticamente toda a tampa. Para quem gosta de espelho em paleta, isso aqui vai ser, ó, chuchuzinho. Como já mencionado, a paleta Terracota possui tons mais quentes, um iluminador, 2 blushes mates e um shimmer que tem micropartículas de brilho. Essa embalagem aqui possui 14 gramas de produto, o que é bastante, e o preço que eu paguei no site Linha Bruna Tavares foi de R$ 109,90. Ela é extremamente pigmentada, então se você comprou e ainda não utilizou, cuidado, isso com essa terracota e também com a outra que é um pouco mais rosada. Vi o pessoal utilizar e vi que ela é realmente muito pigmentada, a formulação é a mesma em ambas as paletas, só muda realmente a questão das cores. Eu vou começar com esse tom aqui, que é um tom um pouquinho mais fechado. Olha como já entrega, só de eu encostar, gente, a entrega aqui no pincel, ó, tira o excesso. Se você sentiu que veio muito no pincel, bate um pouquinho no dorso da mão e faz a aplicação, olha lá. A entrega é absurda. Mesmo que você seja um pouco mais clarinha do que eu, não tenha medo. Se você tirar um pouquinho do excesso, aplicar com a mão bem leve no rosto, você vai conseguir uma cor bem legal e vai conseguir esfumar. Pode utilizar sem medo de ser feliz, viu? Olha que cor. Que cor bonita, eu que amo um blush, amo uma chinelada, ai que coisa linda. Olha só, eu tô aplicando aqui, esfumando, vocês estão vendo a mágica acontecer, né? O produto mescla super bem e não fica manchado. Essa é uma das minhas cores favoritas, mas também esse laranja, muita gente tá achando, putz, isso daqui é laranja demais. Mas eu te garanto que não é, ele não entra na pele desse jeito que ele está mostrando aqui nesse quarteto. Eu vou aplicar ele sozinho do lado de cá, pra não ter influência do outro tom. Olha, pigmentou. Meu Deus, socorro, vai manchar. Não, calma, relaxa. Continua espalhando, continua esfumando.
que o produto vai difundir na pele. Claro que não é pro gosto de todo mundo, né? Mas eu, que sou uma aficionada por laranjas, eu amei. Eu acho que esse é o tom favorito do quarteto pra mim. A única observação que eu vou fazer sobre essa paleta, principalmente em relação aos tons, é que na hora que a gente vê assim na paleta, parece que os tons são bem diferentes entre si. Mas na minha pele dá pra observar que alguns tons se comportam de forma muito parecida. Então sim, dá pra brincar, dá pra misturar, mas a impressão que eu tenho é que no final das contas a entrega da cor vai ser basicamente a mesma. Então talvez se tivesse alguma cor um pouquinho mais diferente na paleta, eu acho que esse negócio de brincar, de misturar os tons ia ser um pouco mais efetivo da gente ver diferença, assim, de ver uma cor nova surgir, sabe? Mas enfim, é só apenas uma observação. Eu vou pegar o tom que tem um pouquinho de micropartículas e assim, gente, são olha como ele vem pro pincel, são micropartículas mesmo, tá? Então não espere uma luminosidade assim super absurda, você vai sentir que vai ter uma leve luminosidade acontecendo no teu rosto, principalmente se você não aplicou iluminador ainda. Pra você que não gosta de efeito de iluminador muito estourado, esse vai ser o blush pra você. Mas é algo extremamente discreto, estão vendo, ó? É bem suave. E, inclusive, eu vou aproveitar que eu tô brincando um pouco aqui com os tons dessa paleta, eu vou pegar o tomzinho mais alaranjado, tirando um pouco do excesso, claro, e eu vou fazer aquela trendzinha que tá rolando nas redes sociais, a gente trazer o blush quase que em C, aqui ó, pra dentro da pálpebra. Inclusive, essa paleta ela é multifuncional, não no sentido só de você aplicar blush, iluminador, mas são tons que você pode sim utilizar como sombra. Eu vi muita gente fazer maquiagens belíssimas e olha como fica bonito na pálpebra também. Bem de pertinho pra vocês verem, ó, estão vendo esse viço aqui? É do blush que tem as micropartículas de brilho. Olha lá. Eu vou pegar o tomzinho mais escuro, mate, com um pincel fofinho de esfumar, e vou fazer uma aplicação só mais evidente aqui, ó, mais intensa. Ah, aqui no côncavo. Gente, que pigmentação, né? Essa é uma paleta que facilmente eu levaria pra viagem, porque ela realmente é muito multifuncional. Se eu quiser fazer uma maquiagem mais coloridinha, eu posso utilizar essa paleta tanto pra fazer aplicação de blush, como pra fazer uma maquiagem leve nos olhos com ela também, uma maquiagem um pouco mais colorida. Nossa, amei demais. Demais, demais, demais. A textura desses produtos tá, assim, absurda de boa. Agora, assim, você tá preparada pro iluminador? Porque, gente, sério, cuidado com o iluminador. Cuidado com o iluminador, porque eu fui utilizar, ainda bem que eu fui uma pessoa, assim, bem comedida e não chuchei o pincel no iluminador, porque, sério, eu só encostei. Só encostei, tá? E vamos lá. Olha, eu só encostei. E olha isso. A entrega é absurda. A carga é absurda, tá? Ó, novamente, ó, encostei, tá? Não esfreguei. Olha isso. E ele é aquele iluminador que tem efeito mais espelhado, que é o tipo de iluminador que eu mais gosto. Eu não sou muito fã de iluminador que possui partículas de glitter, partículas de brilho, pigmentação assim, não tem o que reclamar. Bom, sobre a paleta dá pra ver que é inegável a qualidade dos produtos, né, dos pós, eles estão com uma textura muito, muito, muito boa, bem pigmentados, mas que são fáceis de esfumar, que são fáceis de trabalhar. Você que é maquiador e você que não é maquiador vai conseguir utilizar. Minha única observação, meu único porém mesmo ficou em relação às duas cores de baixo, que pra mim, assim, olhando assim, fazendo swatch que eu estou mostrando agora pra vocês, me dá a impressão de que eles são tons muito próximos um do outro e que poderia ser um tom um pouquinho mais diferente, só pra gente ter essa questão de brincar um pouco mais e criar alguma cor única na hora de misturar os produtos. Fora isso, pra mim a qualidade é inegável, gostei do investimento, e com certeza eu vou continuar utilizando. Antes de apresentar os batons pra vocês, a única coisa que eu peço é que você deixe o like no vídeo. Ele é muito importante pra ajudar o algoritmo a entender que você realmente gostou do vídeo, te notificar sempre que eu postar um vídeo novo e entregar esse vídeo pra mais pessoas, pra que mais pessoas conheçam o meu canal. Pra você de graça, leva pouquíssimos segundos, mas pra mim vale demais. E caso você ainda não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, caiu de paraquedas, tá gostando do conteúdo, foi com a minha cara, inscreva-se no
canal e ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar um vídeo novo. Os batons líquidos eu comprei todas as cores, se eu não estou enganada, são 4 cores e 4 cores é o que temos por aqui. Comprei os 2 nude rosados e os 2 vermelhos, que eu já adianto que são os meus favoritos. Bom, segundo a marca, Minnie Mouse por Bruna Tavares apresenta o batom líquido com embalagem exclusiva de orelhinhas e o clássico laço da musa temporal da Disney, um charme. A fórmula é ultra fina e confortável, garantindo um efeito liso e fosco aos lábios. Ela é enriquecida por modificadores de sensorial capazes de formar um filme flexível e altamente durável nos lábios, conferindo um toque sedoso. Possui também vitamina E, ingrediente que age como antioxidante. Se apaixone por todos os detalhes desse batom fabuloso e super colecionável. Eu já apliquei todos os batons líquidos nos lábios. Eu vou aproveitar um conteúdo que eu fiz pro Instagram e vou jogar aqui pra vocês verem a aplicação em detalhes de cada cor. A primeira cor é o Fashionista, que é um nude rosado, um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais frio. Realmente, gente, a textura dos batons está muito fina, tá um batom líquido mate bem fininho mesmo e desliza super bem nos lábios. A segunda cor é o Hug Me, que continua nessa vibe de rosa, mas ele é um rosa um pouquinho mais aberto, pelo menos foi assim que ele ficou nos meus lábios. E aí começa o show de maravilhas, né, que são os vermelhos. O meu favorito, por incrível que pareça, foi o Bountiful, que é o que eu estou demonstrando a aplicação aí pra vocês. Ele é lindíssimo, gente. Ele é um vermelho meio que tomate, um vermelho um pouco mais aberto. Não imaginava que eu fosse gostar tanto de um vermelho mais aberto na minha pele. E por último, o Mini Dress, que também é um vermelho, mas ele já é um vermelho um pouco mais escuro, um vermelho um pouco mais fechado, quase um vermelho levemente rosado, eu diria. Ele tem um fundo um pouco mais puxando pro rosado. Aqui junto com vocês eu vou fazer a aplicação do Fashionista, até para fazer a demonstração da embalagem para vocês verem em detalhes o lacinho. Toda a tampa é em rose gold. De um lado vem escrito Minnie Mouse, do outro lado vem escrito Bruna Tavares. Lindíssimo. O aplicador é um aplicador comum, não é um aplicador muito grande. Ele tem um recorte meio que na diagonal, o que encaixa muito bem nos lábios. Não senti dificuldade de fazer a aplicação do batom com esse aplicador aqui. A entrega de carga, ó, é muito boa. O Fashionista tem uma cor linda, linda. Porém, conforme essa formulação começa a secar nos meus lábios, por eu ter os lábios um pouquinho mais ressecados, fica mais evidente, digamos, a textura do produto no meu lábio. Como vocês podem ver, tanto o Fashionista, e isso acontece com o Hug Me também, eles ficam bem sequinhos nos lábios, bem sequinhos mesmo. E como eu disse, eu tenho lábios mais ressecados. Então é uma textura que eu tenho vontade de ficar umedecendo os lábios toda hora, porque me dá uma certa agonia. Sobre os batons líquidos mates, eu comprei os 4, então eu paguei R$ 54,90 em cada um, e a quantidade deles é de 5 ml, o que é uma quantidade um pouquinho acima do que a gente encontra na média do mercado nacional e importado. Eu tava dando uma olhada aqui nos meus batons e a maioria tem 4 ml, 3,5, então 5 ml é uma quantidade bem legal. Hoje, conhecendo a fórmula, conhecendo o acabamento, se eu tivesse a possibilidade de testar os produtos antes de comprar, eu não compraria os tons mais rosadinhos, os tons nude rosados, só pelo fato de que a formulação não deu aquele match 100% com os meus lábios, que são mais sequinhos. A fórmula é muito seca para os meus lábios, não ficou com um acabamento tão confortável como eu gostaria que ficasse. Mas os vermelhos eu amei, de verdade. Eu não sei por que os vermelhos não ficaram tão secos nos meus lábios. Eles ficam bem mais aveludados, bem mais macios, bem mais elásticos. Realmente eu amei os vermelhos. Então se eu fosse comprar hoje, eu compraria só os vermelhos. E finalmente chegamos nos produtos que pra mim eu considero assim o ponto alto da coleção e que sim, eu recomendo de olhos fechados que você compre caso você goste de batom em bala. Ele também vem numa caixinha de papelão, que vocês sabem que eu não jogo fora as minhas caixinhas de papelão, eu guardo tudo nas minhas caixinhas, gente. Vencimento, lote, tá tudo aqui, sabe? Eu não vou jogar fora não. Enfim, todos eles vêm com essas caixinhas que são branquinhas, que tem esse detalhe da orelhinha da Minnie, efeitos, né, esse hot stamp em rose gold, BT na tampa, por dentro é preto com as orelhinhas também, enfim, lindíssimo. E aqui está a embalagem do batom em bala, que também está lindo. Ó, eles vêm com uma trava aqui, tipo umas bolinhas para travar quando você tampar e não correr o risco do seu batom abrir, às vezes durante uma viagem. A gente sabe que as coisas às vezes chacoalham, quando vai ver abriu, você pode quebrar, estragar o seu batom.
Então esses batons vieram com essa segurança na tampa de, ó, faz o clique e não abre, a não ser que você dê um bom puxãozinho. A quantidade desse batom é a mesma quantidade do BT Luxe, 3 gramas. Algumas pessoas podem ter a impressão de que vem menos quantidade porque eles são um pouquinho mais finos, mas a quantidade é a mesma, 3 gramas. Por causa dos conteúdos que eu já produzi lá pro Instagram, a minha bala já está utilizada. Deu uma dó, gente, de utilizar, que assim, eu tenho mais dó do meu dinheiro, né? Por isso que eu utilizei. A gente compra pra não usar? Jamais, né? Então sim, fiquei com aquela peninha de estragar a bala, que tava linda, mas utilizei porque, né, comprou, tem que usar. Vou mostrar aí pra vocês na tela agora como ele vem. Ele vem todo bonito, claro que todo o trabalho na lateral vai manter, que é aquele trabalho de estampinha ali das orelhinhas da Minnie. Eu achei isso sensacional, que trabalho, né? Dá pra ver o capricho na hora de fazer esse produto. E no topo da bala, que é o que mais dá peninha, vem também o espelho da linha da marca da linha Bruna Tavares. Sinto informar, mas já na primeira aplicação o espelhinho some. Mas enfim, gente, lindo, maravilhoso, as cores estão lindas. Os acabamentos são um pouco diferentes do que vocês estão acostumadas, principalmente se vocês conhecem bastante os BT Luxe, que são os batons em bala da linha regular de linha Bruna Tavares. Os BT Luxe são batons incríveis, mas eles são batons aveludados mais matificados. Eles ficam com aquela sensação mais macia nos lábios, mas ainda assim tem um acabamento um pouco mais foscos, são altamente pigmentados, enfim, poderia ficar um monte de tempo aqui elogiando os BT Luxe, mas vamos falar sobre os batons aveludados de Minnie Mouse, né? Esses daqui, eles me lembraram muito os batons da MAC de acabamento lustre, de acabamento satin, sabe? Aqueles batons que tem uma grande pigmentação, que tem uma grande entrega de carga de produto, de pigmentação, e que ficam com aquele efeito meio que lustroso de batom nos lábios, como se tivesse aplicado um pouquinho de gloss por cima. Eu, particularmente, amo esse tipo de batom em bala. Eu acho que a boca fica linda, fica com cara de saudável. E agora bem aproximado para vocês verem a textura desse batom em bala. Gente, dá pra entender a minha paixão? Eu tenho vontade de ter pelo menos 2 de cada, porque eles são realmente perfeitos. Amei a textura, eles são muito confortáveis nos lábios, super finos. Ai, Amanda, mas batom em bala não tem a mesma durabilidade de um batom líquido mate, por exemplo. Não tem, porque ele fica úmido, né, gente? Não tem como. Mas ele é um batom que é um pouco mais fácil de você retocar, caso você precise de fazer retoque. Não é aquele batom que abre buraco. Então, se ele sair, é só você pegar o batom em bala, dar aquela retocadinha, ele cobre. Não tem mistura de textura, porque a textura permanece a mesma, o acabamento permanece o mesmo. E é muito mais fácil de retocar do que, por exemplo, um líquido mate, que às vezes entra com uma cor um pouquinho diferente, porque o de baixo já tá um pouco mais seco. Paguei R$ 58,98 no site da linha Bruna Tavares em cada batom. Como eu disse, a quantidade é de 3 gramas, mesma quantidade do BT Luxe. Ai, gente, olha esse vermelho. Meu Deus do céu. Ah! Olha a saturação desse vermelho! Gente, olha esse vermelho. Não tô certa em ficar viciada nele. Tô certa, né? Agora eu vou aproximar bem a imagem para vocês verem bem a diferença entre o acabamento do vermelho para o acabamento do fashionista que eu demonstrei para vocês. Olha como ele fica bem mais aveludado, apesar de não ser a proposta dele ser aveludado, ele fica com uma textura bem mais certinha, não fica tão evidente as ranhuras dos meus lábios mais ressecados. Ele não fica tão desconfortável a ponto de eu sentir necessidade de querer lubrificar meus lábios toda hora. Então, os vermelhos, o Boldful e o Mini Dress também ficam assim, bem mais confortáveis, bem mais gostosos de utilizar, e por isso que são cores que eu faria uma segunda compra. Infelizmente, chegou aquele momento que eu tenho que me despedir de vocês, né? Coloquei até a orelhinha pra gente finalizar esse vídeo bem tematizado. Com tudo combinandinho. Agora eu quero saber de vocês, eu quero saber o que vocês acharam dos produtos que eu testei aqui, se você comprou outros produtos dessa coleção, enfim, deixa aqui abaixo nos comentários o seu feedback, o que você achou, se você pretende comprar, se você pretende não comprar. Nós vamos enriquecer bastante a nossa conversa se você deixar o seu comentário aqui abaixo. Então, não seja tímida, não seja tímido. Deixe o seu comentário, porque ele é muito importante para eu saber o que você tá achando, inclusive também do vídeo. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.